Aqui no telão, a muvuca no Tribunal Regional Eleitoral da chegada de Eduardo Pimentel. Meu Deus do céu, que bagunça. Fernanda Xavier acompanhando. Cuidado aí, Fernanda. Mas conseguiu chegar perto do prefeito eleito? Olha lá, ele é acompanhado de Marcelo Faquinello. A gente entra ao vivo agora com vocês para mostrar um pouco dessa movimentação. Tá bem difícil a gente chegar perto, inclusive, aqui do Eduardo Pimentel. Como vocês estão vendo, realmente é bastante confusão por aqui. Muitos apoiadores, né, presentes também, além da imprensa, tentando conversar com o prefeito eleito. Então, assim, a gente está tentando chegar perto ali do prefeito eleito, do Eduardo Pimentel, porém, até o momento ele não conversou com a imprensa, realmente apenas uma tentativa de entrada ali no Tribunal Regional Eleitoral, onde ele vai dar uma coletiva oficial. Mas realmente bem complicada a situação aqui, o pessoal pedindo calma até mesmo, né? O Eduardo acabou caindo quase várias vezes aqui nesse processo de entrada e agora a gente tenta chegar mais perto aí do Eduardo Pimentel, porém realmente bem complicada a situação. Nós já conversamos com o atual prefeito Greca, também conversamos com o vice do Eduardo Pimentel e agora nossa equipe está tentando entrar, viu, escola, pelo outro lado do TRE para poder mostrar toda essa movimentação. Mas realmente bem complicada aqui. A gente está tentando fazer essa mudança de trajeto para mostrar para vocês. Então o Eduardo entrou aqui por essa lateral, né, do Tribunal Regional Eleitoral. E agora a gente vai acessar ali o local da coletiva para que a gente possa mostrar para vocês esse primeiro pronunciamento do Eduardo Pimentel depois da sua vitória hoje com 57% dos votos. Então, como vocês estão vendo, a segurança aqui fechou, até por motivo de muita aglomeração, muitas pessoas aqui realmente presentes, muitos colaboradores comemorando aí, realmente querendo tirar foto, então, com o Eduardo Pimentel, querendo registrar esse momento. Então, realmente muitas pessoas e também aí muitos políticos, até mesmo do mesmo partido do Eduardo Pimentel, para acompanhar essa situação. E agora, vou pedir até para o Clemar mostrar, a gente vai dar a volta. Então, olha só, a gente está aqui na lateral e agora a gente vai tentar acessar para mostrar para vocês, para acompanhar toda essa situação. Nós já temos uma equipe de reportagem da Jovem Pan News, também aí da RIC TV, presentes aqui dentro do TRE da coletiva. A gente se dividiu justamente por toda essa situação que vocês estão vendo. É muita gente realmente aqui nesse momento de pronunciamento, do primeiro pronunciamento do prefeito eleito nesse segundo turno. E agora a gente chega mais perto para vocês verem. Ó, gente, realmente bastante gente aqui presente para celebrar essa vitória junto com o Eduardo Pimentel e também o vice Paulo Martins. Agora a gente está... Tá aí a Fernanda Xavier trazendo as informações e essa é a coletiva de imprensa oficial de Eduardo Pimentel no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Curitiba. Vamos ouvir um pouquinho do que ele está falando, né? A família curitibana, a todos os eleitores curitibanos, a toda a cidade de Curitiba. Eu quero agradecer a minha esposa Paula, que foi uma guerreira ao meu lado, uma grande companheira, a minha família, ao meu vice-prefeito Paulo Martins, a sua esposa Larissa, ao prefeito Rafael Greca, muito obrigado, prefeito, ao presidente da Câmara, Marcelo Faquinello, ao vereador mais votado, Jason Goulart, ao presidente da Assembleia, Xande Cury, a deputada Márcia Sulac, a deputada Leandre Santin. Eu quero agradecer muito a Curitiba, que me elegeu prefeito nessa noite. Que honra ter sido eleito prefeito da melhor cidade do país, a melhor capital do país, a cidade mais inteligente do mundo, a capital mais igualitária do Brasil, a capital com a melhor qualidade ambiental do país. É uma honra poder suceder a prefeitos como Ivo Arzua, Jaime Lerner, Rafael Greca. É uma honra muito grande. Eu quero agradecer a todo eleitor curitibano que votou em mim no primeiro e no segundo turno. Agora,
eu serei o prefeito de toda Curitiba. De todos e todas as famílias. Eu quero ser o prefeito que vai liderar a cidade pelos próximos 4 anos, que vai garantir a nova concessão do transporte coletivo, que vai garantir a continuidade da escola integral, que vai garantir vaga em creche, que vai garantir a saúde para todos, que vai garantir a sustentabilidade da cidade. 8 novos parques no... Uma falha aí na comunicação, microfone. Ah, se alguém pisou no nosso fio. Pelo amor de Deus, aí na coletiva a gente percebe, Pedroso, os corpos falam, Pedroso. E como falam? Desde a saída da casa do irmão de Eduardo Pimentel, a gente percebe pertinho, sempre muito ao lado e parceiros, Marcelo Fachinello, Alexandre Cury já apareceu algumas vezes, você chamou a atenção ali do Santinho Roveda atrás do Eduardo Pimentel e agora Paulo Martins presente a todo instante. Vamos lembrar aqui a coletiva do primeiro turno, né, em que a sensação, pelo menos para o grupo político do Eduardo Pimentel, era um gosto amargo de que, né, o desempenho não foi tão positivo. Você percebe que ele estava somente ele e a esposa. Agora, na vitória, o ecossistema ali, né, as pessoas próximas se avolumam. Então, tudo isso quer dizer, além do corpo falar, essa atratividade, né, a questão das pessoas tentando se acoplar também são maiores, né? Voltou o áudio dele ali, vamos ouvir o que da mulher que foi lembrada em memória da minha mãe Isabel, da nossa sempre primeira-dama, Dona Margarita, e da minha esposa Paula. Viva! Que agora vão me ajudar, a mim e ao Paulo Martins, meu companheiro, que ganhou comigo e vai governar comigo a cidade de Curitiba. Prefeito Rafael Greca, obrigado pela oportunidade, pela parceria, pelo conhecimento, por tudo que o senhor fez nos 12 anos que foi prefeito eleito de Curitiba. Muito obrigado. Quero agradecer ao governador Ratinho Júnior, Kleber, que é o grande líder nacional, que cuida do nosso estado e que me ajudou muito nessas eleições. Quero agradecer todos os partidos que fizeram parte da minha coligação por uma cidade unida, ao ex-procurador Deltan, aos vereadores eleitos, aos vereadores reeleitos, aos vereadores que nos ajudaram. Muito obrigado. Agora começa uma transição muito tranquila. Vou visitar o prefeito permanentemente, deputada Márcia. Vou visitar o presidente da Câmara para falar sobre o orçamento do ano que vem. E no dia 1º de janeiro, rapidamente, com força, continuar a administrar a nossa cidade. Muito obrigado por isso, Curitiba. Estou à disposição de vocês. Serei um prefeito de dedicação de corpo e alma para cuidar de todas as famílias curitibanas, de todas as pessoas que aqui vivem. Obrigado, meu Deus. Que honra é ser prefeito de Curitiba. Põe a bandeira. Vem aqui, vira aqui, vem aqui. Aqui, ó. Põe você. Entra dentro da bandeira. Viu? Pegou. Vai lá. Vai ser um prefeito serelepe ou não? Você é um prefeito serelepe para cuidar de Curitiba! Vou cuidar de Curitiba animado! Com vontade! Nas ruas! Nas ruas! Porque o que chama atenção nessa passada de bandeira, que eu brinco que baixou um Greca, é porque no primeiro turno, quem chegou abraçada com a bandeira foi a Cristina Grêmio, mas é mais uma questão de que o corpo fala e fala muito alto, né? Até mais alto que às vezes os gritos que dão no microfone. E muito, né? É uma questão... O Greca, logo após, né, o primeiro turno, ele fez questão de ter um vídeo ali enrolado na bandeira, tentando mostrar como se esse símbolo da cidade
lhe pertencesse. É uma disputa simbólica a escola, além do corpo falar, dos corpos falarem, os símbolos falam muito também. Então, nesse caso, a bandeira de Curitiba é um grande símbolo. Ó, a coletiva vai continuar, Rafa. Perdão. Por mais um tempo, vamos O ouvir. meu vice, Paulo Martins, é do PL, me ajudou muito, com muita tranquilidade. E eu vou buscar recursos para Curitiba em todos os lugares. No orçamento público municipal, no governo do estado. Vou em janeiro para o governo federal buscar recursos para a nossa cidade. Eu quero dinheiro em Curitiba. Vou buscar recursos em financiamentos internacionais se os juros forem bons, a carência boa e o preço e o custo barato, que nós já temos 4 bilhões em andamento e continuaremos. Eu quero recurso para investir na nossa cidade e vou utilizar os quase 15 bilhões de orçamento que a cidade tem para os próximos anos para investir para você, cidadão curitibano. Opa! De toda a cidade, manter unida a nossa cidade pelos próximos 4 anos. A eleição de Curitiba foi marcada por muita fake news, muitas histórias que foram contadas. No seu governo, na sua gestão, haverá transparência suficiente para a população? Sem dúvida nenhuma, é o meu compromisso. E eu quero agradecer aqui a imprensa, que trabalhou com muita transparência e com a verdade nessas eleições. Muito obrigado. Eu sempre falei que eu era um candidato da verdade e das propostas. E agora eu serei o prefeito da verdade e das ações a favor de Curitiba. Eu queria saber quais serão suas primeiras ações como prefeito e também o que você acha que levou a descolar agora na campanha da Cristina, já que eles ficaram bem próximos, empatados tecnicamente por um bom tempo. As minhas primeiras ações agora já na transição, como eu falei, é visitar o prefeito Rafael Greca permanentemente para essa transição tranquila, ao presidente da Câmara, vereador Marcelo Paquinello, para discutir o orçamento. E o que aconteceu foi que o eleitor curitibano está interessado no futuro da cidade, na discussão que acontece aqui em Curitiba. A pauta nessa eleição é o que acontece dentro da nossa casa, para a porta de fora da nossa casa. Quem vai oferecer a saúde, a saúde com qualidade, permanecer com a educação em tempo integral. Então, a avaliação que fez a gente ampliar essa diferença e mostrar para o eleitor curitibano quem tinha mais o conhecimento, as propostas, o conhecimento da cidade, o que fazer, como fazer, o que fazer, como fazer. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Eu vou plugar no 2. Uma avaliação da campanha eleitoral no primeiro e segundo turno, e se teve algum fator preponderante na campanha do segundo turno para poder ter uma vantagem um pouquinho maior nesse resultado final. Eu estou muito feliz. Desde o primeiro e no segundo turno, eu fiz uma campanha pautada na verdade, nos fatos e nas propostas. E foi assim no segundo turno. E eu, como falei, o eleitor curitibano percebeu que quem tinha as melhores propostas, quem trabalhava com a verdade, quem falava com conhecimento da cidade, do que fez e do que vai fazer, como vai fazer, as ações, a nova concessão do transporte coletivo, a vaga na creche, a educação em tempo integral, as UPAs, as unidades de saúde, o novo hospital e maternidade do Bairro Novo, que eu vou construir junto com a nossa equipe qualificada. Então foi isso que, graças a Deus, me trouxe a ser prefeito da cidade de Curitiba. É isso aí, então, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a toda a imprensa, mais uma vez ao prefeito, ao meu vice-prefeito Paulo Martins, a sua esposa Larissa, a minha esposa Paula e a cada um de vocês que estão aqui. Servidores, voluntários, colaboradores, vereadores, parceiros, muito obrigado. Nós ganhamos e vamos governar junto a cidade de Curitiba. Viva Curitiba! E eu quero agradecer, lembrado aqui, claro, porque comemorou ao meu lado. Eu cumprimentei, o primeiro que eu cumprimentei foi a minha esposa, o segundo foi o meu vice-prefeito. Em seguida eu dei um abraço
caloroso e carinhoso no meu avô, Paulo Pimentel, ex-governador do Paraná. Minha referência de homem público, de honestidade de trabalho. No alto dos seus 96 anos, vô. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu ensinamento, ao meu pai, aos meus irmãos, à minha família, aos meus amigos, a todos vocês. Tamo junto, Curitiba! Tá aí. Eduardo Pimentel, com a sua coletiva de imprensa como prefeito eleito de Curitiba. Pedroso, o que te chamou a atenção nessas falas de Eduardo Pimentel agora? A primeira coisa, ele estendeu os agradecimentos na ordem de importância e relevância a esses principais aliados, a quem ele de fato atribui essa vitória. Ele trouxe ali, né, o prefeito Rafael Greca, trouxe as pautas que ele defendeu, chamou a atenção também a manutenção das promessas de campanha. Ele reforçou aquelas promessas de campanha, procurou também estender ali algumas boias e tudo mais, dizendo que vai governar para a cidade como um todo. E também me chamou muita atenção esse ecossistema ali no entorno, né? A gente olha ali, o Jasso Goulart chegou, a gente olha também aí secretária de Saúde, atual deputada Márcia Sulac. Enfim, foi de fato uma vitória do grupo político que está no entorno, tanto do governo do estado, quanto também na prefeitura. Então, agora o grande desafio, né? Uma eleição vencida, agora vem o grande desafio, que é compor o governo. Eu confesso que eu olho para esse arco amplo de apoiadores e me pergunto, como nós teremos na gestão Deltan Dallagnol, teremos Rafael Greca, Ratinho Júnior e toda esse conjunto de vereadores. Alguns grupos, inclusive, que têm dificuldade de conversar. O Deltan Dallagnol fez um vídeo dizendo que não votaria no Rafael Greca. E aí, como vai ser o convívio desses dois times? Nós tivemos outros embates importantes na campanha, né? O time que cuidava da comunicação, que era muito próximo ao Greca, foi afastado, assumiu a turma da comunicação do Ratinho Júnior. Enfim, o desafio da composição desse governo, Eduardo Escola, vai ser no mínimo interessante. Rafa, e o que chamou a atenção na coletiva de imprensa também é que o Eduardo Pimentel entrou na onda. Agora que não tem mais campanha, ele se assumiu. Serei sim prefeito serelepe. Por quê? Essa expressão aí que ele usou, assim como a bandeira, né, foram respostas aí para o tom que a campanha acabou ganhando no discurso da Cristina Grêmio. O Pedroso bem lembrou aqui que durante a coletiva do primeiro turno, ela que apareceu ali abraçada com a bandeira e muito com a história de que Curitiba não tinha dono. Então, de fato, é uma questão simbólica, né? O prefeito da cidade que passou na campanha de Eduardo Pimentel na televisão aparecer com a bandeira desde esse episódio, passou simbolicamente ali a bandeira para Eduardo Pimentel. E foi também Cristina Grêmio que durante um debate, né, ou mais de um debate, ao falar sobre a pandemia, enquanto eles discutiam a questão da pandemia, classificou o Eduardo Pimentel de serelepe. Cada vez que ele dizia, a gente estava trabalhando na pandemia, a gente estava circulando pela cidade, dando o nosso melhor para conseguir atender, não tinha bula para fazer essa gestão da pandemia. Quando existia aquela réplica, outra época, ela falava, o prefeito estava todo serelepe, aí ele estava todo serelepe enquanto a gente estava trancado em casa, e agora ele vem falar que isso era trabalho. Veja só, o lockdown era pra gente, era o argumento dela. Então agora ali, né, quase uma brincadeira, todos os debates ela usou essa brincadeira. Vários, e daí nessa questão ele acabou se apropriando e falando, então também sou o prefeito serelepe de Curitiba, se foi assim que acabaram me classificando para ataques aí durante a campanha. Que é o grande líder nacional, que cuida do nosso estado e que me ajudou muito nessas eleições. Quero agradecer todos os partidos que fizeram parte da minha coligação por uma cidade unida, ao ex-procurador Deltan, aos vereadores eleitos, aos vereadores reeleitos, aos vereadores que nos ajudaram. Muito obrigado. Agora começa uma transição muito tranquila. Vou visitar o prefeito permanentemente, deputada Márcia. Vou visitar o presidente da Câmara para falar sobre o orçamento do ano que vem. E no dia 1º de janeiro, rapidamente, com força, continuar a administrar a nossa cidade. Muito obrigado por isso, Curitiba. Estou à disposição de vocês. Serei um prefeito de dedicação de corpo e alma para cuidar de todas as famílias curitibanas, de todas as pessoas que aqui vivem. Obrigado, meu Deus. Que honra é ser prefeito de Curitiba. Põe a bandeira. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Põe você.
Viu? Pegou. Vai lá. Vai ser um prefeito serelepe ou não? Você é o prefeito serelepe para cuidar de Curitiba! Vou cuidar de Curitiba animado! Com vontade! Nas ruas! Nas ruas! Porque o que chama atenção nessa passada de bandeira, que eu brinco que baixou um greca, é porque no primeiro turno, quem chegou abraçada com a bandeira foi a Cristina Grêmio, mas é mais uma questão de que o corpo fala e fala muito alto, né? Até mais alto que às vezes os gritos que dão no microfone. Ah, e muito, né? É uma questão... O Greca, logo após, né, o primeiro turno, ele fez questão de ter um vídeo ali enrolado na bandeira, tentando mostrar como se esse símbolo da cidade lhe pertencesse. É uma disputa simbólica, escola. Além do corpo falar, dos corpos falarem, os símbolos falam muito também. Então, nesse caso, a bandeira de Curitiba é um grande símbolo. Ó, a coletiva vai continuar, Rafa. Perdão. Por mais um tempo, vamos ouvir. O meu vice Paulo Martins é do PL, me ajudou muito, com muita tranquilidade, e eu vou buscar recursos para Curitiba em todos os lugares. No orçamento público municipal, no governo do estado. Vou em janeiro para o governo federal buscar recursos para a nossa cidade. Eu quero dinheiro em Curitiba. Vou buscar recursos em financiamentos internacionais se os juros forem bons, a carência boa e o preço e o custo barato, que nós já temos 4 bilhões em andamento e continuaremos. Eu quero recurso para investir na nossa cidade e vou utilizar os quase 15 bilhões de orçamento que a cidade tem para os próximos anos para investir para você, cidadão curitibano. Opa! De toda a cidade, manter unida a nossa cidade pelos próximos 4 anos. A eleição de Curitiba foi marcada por muita fake news, muitas histórias que foram contadas. No seu governo, na sua gestão, haverá transparência suficiente para a população? Sem dúvida nenhuma. É o meu compromisso. E eu quero agradecer aqui a imprensa, que trabalhou com muita transparência e com a verdade nessas eleições. Muito obrigado. Eu sempre falei que eu era um candidato da verdade e das propostas. E agora eu serei o prefeito da verdade e das ações a favor de Curitiba. Eu queria saber quais serão suas primeiras ações como prefeito e também o que você acha que levou a descolar agora na campanha da Cristina, já que eles ficaram bem próximos, empatados tecnicamente por um bom tempo. As minhas primeiras ações agora já na transição, como eu falei, é visitar o prefeito Rafael Greca permanentemente para essa transição tranquila, ao presidente da Câmara, vereador Marcelo Paquinello, para discutir o orçamento. E o que aconteceu foi que o eleitor curitibano está interessado no futuro da cidade, na discussão que acontece aqui em Curitiba. A pauta nessa eleição é o que acontece dentro da nossa casa, para a porta de fora da nossa casa. Quem vai oferecer a saúde, a saúde com qualidade, permanecer com a educação em tempo integral. Então, a avaliação que fez a gente ampliar essa diferença e mostrar para o eleitor curitibano quem tinha mais o conhecimento, as propostas, o conhecimento da cidade, o que fazer, como fazer, o que fazer, como fazer. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Eu vou plugar no 2. Uma avaliação da campanha eleitoral no primeiro e segundo turno, e se teve algum fator preponderante na campanha do segundo turno para poder ter uma vantagem um pouquinho maior nesse resultado final. Eu estou muito feliz. Desde o primeiro e no segundo turno, eu fiz uma campanha pautada na verdade, nos fatos e nas propostas. E foi assim no segundo turno. E eu, como falei, o eleitor curitibano percebeu que quem tinha as melhores propostas, quem trabalhava com a verdade, quem falava com conhecimento da cidade, do que fez e do que vai fazer, como vai fazer, as ações, a nova concessão do transporte coletivo, a vaga na creche, a educação em tempo integral,
as UPAs, as unidades de saúde, o novo hospital e maternidade do Bairro Novo, que eu vou construir junto com a nossa equipe qualificada. Então foi isso que, graças a Deus, me trouxe a ser prefeito da cidade de Curitiba. É isso aí, então, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a toda a imprensa, mais uma vez ao prefeito, ao meu vice-prefeito Paulo Martins, a sua esposa Larissa, a minha esposa Paula e a cada um de vocês que estão aqui. Servidores, voluntários, colaboradores, vereadores, parceiros, muito obrigado. Nós ganhamos e vamos governar junto à cidade de Curitiba. Viva Curitiba! E eu quero agradecer, lembrado que, claro, porque comemorou ao meu lado. Eu cumprimentei, o primeiro que eu cumprimentei foi a minha esposa, o segundo foi o meu vice-prefeito. Em seguida eu dei um abraço caloroso e carinhoso no meu avô, Paulo Pimentel, ex-governador do Paraná. Minha referência de homem público, de honestidade de trabalho. No alto dos seus 96 anos, vô. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu ensinamento, ao meu pai, aos meus irmãos, à minha família, aos meus amigos, a todos vocês. Tamo junto, Curitiba! Tá aí. Eduardo Pimentel, com a coletiva de imprensa como prefeito eleito de Curitiba. Pedroso, o que chamou a atenção nessas falas de Eduardo Pimentel agora? A primeira coisa, ele estendeu os agradecimentos na ordem de importância e relevância a esses principais aliados, a quem ele de fato atribui essa vitória. Ele trouxe ali, né, o prefeito Rafael Greca, trouxe as pautas que ele defendeu, chamou a atenção também a manutenção das promessas de campanha. Ele reforçou aquelas promessas de campanha, procurou também estender ali algumas boias e tudo mais, dizendo que vai governar para a cidade como um todo. E também me chamou muita atenção esse ecossistema ali no entorno, né? A gente olha ali, o Jasso Goulart chegou, a gente olha também aí secretária de saúde, atual deputada Márcia Sulac. Enfim, foi de fato uma vitória do grupo político que está no entorno, tanto do governo do estado, quanto também na prefeitura. Então, agora o grande desafio, né? Uma eleição vencida, agora vem o grande desafio, que é compor o governo. Eu confesso que eu olho para esse arco amplo de apoiadores e me pergunto, como nós teremos na gestão Deltan Dallagnol, teremos Rafael Greca, Ratinho Júnior e toda esse conjunto de vereadores. Alguns grupos, inclusive, que têm dificuldade de conversar. O Deltan Dallagnol fez um vídeo dizendo que não votaria no Rafael Greca. E aí, como vai ser o convívio desses dois times? Nós tivemos outros embates importantes na campanha, né? O time que cuidava da comunicação, que era muito próximo ao Greca, foi afastado, assumiu a turma da comunicação do Ratinho Júnior. Enfim, o desafio da composição desse governo, Eduardo Escola, vai ser no mínimo interessante. Rafa, e o que chamou a atenção na coletiva de imprensa também é que o Eduardo Pimentel entrou na onda. Agora que não tem mais campanha, ele se assumiu. Serei sim prefeito serelepe. Por quê? Essa expressão aí que ele usou, assim como a bandeira, né, foram respostas aí para o tom que a campanha acabou ganhando no discurso da Cristina Grêmio. O Pedroso bem lembrou aqui que durante a coletiva do primeiro turno, ela que apareceu ali abraçada com a bandeira e muito com a história de que Curitiba não tinha dono. Então, de fato, é uma questão simbólica, né? O prefeito da cidade que passou na campanha de Eduardo Pimentel na televisão aparecer com a bandeira desde esse episódio, passou simbolicamente ali a bandeira para Eduardo Pimentel. E foi também Cristina Grêmio que durante um debate, né, ou mais de um debate, ao falar sobre a pandemia, enquanto eles discutiam a questão da pandemia, classificou o Eduardo Pimentel de serelepe. Cada vez que ele dizia, a gente estava trabalhando na pandemia, a gente estava circulando pela cidade, dando o nosso melhor para conseguir atender, não tinha bula para fazer essa gestão da pandemia. Quando existia aquela réplica, outra época, ela falava, o prefeito estava todo serelepe, aí ele estava todo serelepe enquanto a gente estava trancado em casa, e agora ele vem falar que isso era trabalho. Veja só, o lockdown era pra gente, era o argumento dela. Então agora ali, né, quase uma brincadeira, todos os debates ela usou essa brincadeira. Vários, e daí nessa questão ele acabou se apropriando e falando, então também sou o prefeito serelepe de Curitiba, se foi assim que acabaram me classificando para ataques aí durante a campanha.